Olá, boa noite, tudo bom? Tô seguindo aqui, a gente tá começando mais um insight, a sequência, como eu falei na semana passada, é a sequência dos transtornos alimentares. Hoje a gente vai falar sobre anorexia, não é? Semana passada o tema foi bulimia, né, de importância também. Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a anorexia. Qual a diferença da anorexia, em especial para a bulimia, não é? A gente percebe de imediato uma perda de peso considerável e uma preocupação excessiva com a imagem corporal. Há uma distorção da imagem. Fica nítido isso, é nítido. Quem já conheceu alguém que tenha bulimia ou quem já conviveu com um quadro de anorexia sabe tranquilamente diferenciar. Não tem muito mistério, não é? O quadro de anorexia, ele é bem mais preocupante, que é a nossa base do nosso programa hoje, né? Em que sentido? A pessoa tem uma distorção da fisionomia dela, uma distorção do físico. Ela vai chegar na frente do espelho, ela vai estar com 20 quilos e ela vai dizer, estou gorda. Essa é a frase comumente usada por pessoas com esse transtorno de anorexia nervosa, que é como a gente chama, não é? Geralmente está mais ligado ao quadro de ansiedade do que propriamente depressivo, mas no depressivo também desenvolve, entende? É mais preocupante no quadro de ansiedade, porque essa pessoa que geralmente acomete mulheres, né, e essas mulheres que eu falo são adolescentes, né, geralmente essas adolescentes elas se sentem desconfortáveis com o peso e fazem uso de poucas vezes, como diferenciamos, né? Estou diferenciando da bulimia, poucas vezes com vômitos, provocando vômitos. Geralmente há um uso maior de laxantes, não é? De medicações que conseguem expelir esse alimento, não necessariamente pela boca, mas elas fazem todo tipo de combinação medicamentosa de tal forma que consigam expelir essa medicação. Por que é preocupante, né? Porque no haver a distorção, ela vai procurando agir cada vez mais para diminuir o peso, não é? Então, assim, existem aqueles quadros que a gente já viu até em propagandas, às vezes, é normal a gente se deparar com aquele quadro de pessoas extremamente magras, né? Com desnutrição alimentar. É esse que é o problema da anorexia. A gente entra num quadro de desnutrição e que provoca uma queda imediata em todo o organismo, em todo o físico da pessoa. É nítido isso. E a conversa dessas pessoas gira 24 horas por dia em torno da imagem, da perda de massa muscular. Ela se sente gorda, inchada, mesmo tendo o mínimo de peso. E isso causa, claro, uma preocupação imensa ao redor dos familiares, porque em havendo essa perda muscular, essa perda de massa muscular, em afetando o físico também, com excesso de laxantes e medicações e combinações medicamentosas, para com que esse alimento seja expelido, também pela culpa, a gente tem uma situação para a psicologia também está diretamente associada à figura materna, diretamente. Qualquer transtorno alimentar, quando a gente fala em transtornos alimentares, para a psicologia, para o meu mundo, trazendo à luz, que eu costumo dizer, da realidade, o que está por trás disso, não é? É uma repressão intensa. A bulimia já há essa repressão.
Mas na anorexia, ela é intensa, ela é muito mais forte, muito mais pesada. Essa pessoa se sente muito mais culpada e agredida, no sentido de se sentir reprimida a um extremo, a ponto dela ter que imediatamente chegar até os limites mais graves da anorexia, que seria, falando de uma forma mais leve, que seria assim, beirando uma situação dela ficando assim, literalmente, ela vai definhando, não é? Essa é a expressão. E a procura é uma procura inconsciente por, digamos assim, é uma situação pesada que eu vou trazer aqui, mas é uma procura inconsciente por um suicídio velado. Seria um alívio dela chegar naquele momento, seria um alívio, não é? Ela procura esse alívio, e por isso que é o perigo da situação da ansiedade, tá? Porque ela procura com sofreguidão. Até me perguntaram uma vez, mas doutora, eu acho que o quadro mais preocupante para minha filha, no caso, seria o quadro depressivo. Não, não é o quadro depressivo, porque no depressivo, ela não tem muita força para procurar esse definhamento, digamos assim, não é? Ela age, claro que age, mas não age com a força que ela tem, como ela tem num quadro de ansiedade. Porque a ansiedade, ela está podendo maquinar toda uma situação rapidamente para poder perder aquele peso, para ela chegar ao peso ideal na cabeça dela, mesmo ela já estando ali com 20 quilos. A intenção dela é uma busca incessante, é uma sofreguidão atrás desse peso, não é? Que é um peso que nunca vai ser atingido, porque ela sempre quer mais e mais e mais perder um peso que ela já perdeu há muito tempo, não é? Então, essa é a preocupação, é a gente saber qual é o momento de agir, porque se ela já está num peso que geralmente, eu falo dela, a anorexia também acomete homens, mas eu falo dela porque o universo é praticamente totalizado pela figura feminina, não é? São meninas, adolescentes, geralmente, que sim, passam por um quadro desses, assim, de anorexia nervosa. Dizem que tem cura, não tem. É uma situação preocupante para o resto da vida, não é? Não há uma cura na anorexia, não há uma cura na bulimia. Dizem que existe essa cura, não existe. Existe para sempre, existe um momento que isso não vai mais aparecer, mas aquele transtorno vai ficar com essa pessoa até o fim da vida, tá? Tem que ter uma atenção especial. Geralmente algumas meninas conseguem se resolver isso ou num casamento, ou numa relação com uma amizade muito forte, muito intensa, ou com essa mãe mesmo que, né, consegue compreender um pouco mais, porque sim, a anorexia a gente também traz a mãe para dentro do consultório. Isso não é um caminho único, exclusivo, só da pessoa. Quando a gente fala em transtornos alimentares, a gente fala de uma dinâmica familiar, e essa dinâmica passa pela mãe. Geralmente 90% dos casos passa pela mãe. As mães são mais sorteadas nesse momento, não é? Mas por quê? Por que as mães são sorteadas? Eu vou fazer um programa disso mais à frente um pouco. Porque está relacionado a elas diretamente o cuidado, não é? O cuidar, o nascimento, as fases estão mais ligadas a essa mãe nesse determinado momento inicial. Então, a anorexia nervosa, a gente traz aqui essa situação, sim, de uma distorção importante do organismo, o uso extremo de medicações, coisa que na bulimia não acontece. É muito raro uma pessoa bulímica se utilizar de uma medicação. Geralmente a gente está falando aqui única e exclusivamente da anorexia nervosa. Elas se utilizam sim de medicações pesadas, combinações importantes, de tal forma que
que aquele alimento seja expelido. E o pior, não é só o alimento, porque elas às vezes se alimentam. Na anorexia, as porções são mínimas, porque a culpa já existe só no olhar. É diferente da bulimia. A bulimia, a culpa existe posterior à ingesta do alimento. Isso é importantíssimo. Eu observei vários quadros de diferenciação entre anorexia e bulimia. A bulimia, claro que há a culpa posterior à ingesta. Na anorexia, não. A anorexia, tu já começa a perceber que essa pessoa já quer porções limitadas, quase nada de porção, para ingerir, porque a culpa já está estabelecida antes, ela já está se dando conta. No entanto, olha que contradição, não é? No entanto, apesar da culpa já estar antes da ingesta, ela é mais perigosa que a bulimia, não é? Porque ela exige uma profundidade maior de compreensão e de mergulho nessa terapia com essa pessoa, que sim, ela vai conseguir se dar conta desse transtorno. Não é um caminho fácil, é um caminho extremamente longo, vai exigir um acompanhamento, às vezes, de repente, até de um AT, que a gente chama de acompanhante terapêutico, pela gravidade ou não do quadro em que se encontra essa pessoa. Geralmente a gente tem uma situação crítica de peso mínimo, que dali não dá para passar menos. Aí é uma situação médica, que daí um médico e psiquiatra acompanham juntos, porque sim, haveria uma necessidade imediata de uma medicação. O que é diferente da bulimia. A bulimia, no primeiro momento, um psicólogo consegue sim dar conta. Na anorexia é um pouco mais complexo, porque como a gente está lidando em situações de vida ou morte iminentes, que pode acontecer por algum erro de cálculo do psicólogo, então ele já tem que lançar mão imediata de um psiquiatra ou um médico que acompanhe essa pessoa e muito seguida. São quadros assim que exigem um acompanhamento muito intenso, sim, e muito seguido, né? Como eu disse, a perda muscular é evidente, né? O definhamento do organismo é evidente, você começa a perceber assim olheiras profundas, você começa a ver que a anemia já toma conta, é algo assim, é impressionante, mas se consegue perceber, qualquer leigo percebe essa situação. E na anorexia em especial, quando o dar-se conta é essa pessoa chegar na frente do espelho e dizer: nossa, eu tô gorda, mesmo ela tendo ali 40 ou 50 quilos, ela vai chegar e vai dizer: eu estou gorda, né? Essa é a frase que acompanha essa pessoa pro resto da vida. Tô gorda. Só que assim, não é um gordo momentâneo, não é aquela magra que se olha, sabe? Como eu no meu peso, assim, eu tô dando um exemplo, eu não gosto de me citar como exemplo, mas enfim, se eu chegar no espelho e dizer: nossa, eu tô gorda, pode fazer parte, né? A gente é mulher, isso faz parte. Mas assim, na anorexia, ela tá metade do meu tamanho e tá dizendo que tá gorda. A pessoa está se vendo distorcida. Há uma distorção da figura, há uma distorção do que ela enxerga, né? E é ali que é o problema, não é? Porque daí a gente já entrou numa situação mais psiquiátrica, nesta distorção. Ela está vendo uma coisa que não é. Então, sim, ao acompanhamento de toda a família, em especial dessa mãe que a gente pede, a gente busca essa mãe para esse consultório. É um esforço contínuo. É a mãe junto com essa adolescente para poder, né, suprir esse quadro de anorexia, que é importantíssimo, complicadíssimo, preocupante demais, pela situação que envolve sim risco de vida iminente a qualquer momento. Dependendo do peso dela, existe, como eu falei, existe um mínimo de peso, e desse peso mínimo você não pode brincar nenhuma grama a mais sem tomar uma atitude imediata. Geralmente elas se dão conta,
não é? A gente, na terapia, a gente vai trazendo essas situações, elas vão se dando conta, elas vão tomando posse do porquê que aquilo ali está acontecendo com elas. É um sofrimento contínuo, enquanto que elas não tiverem uma clareza da situação, do porquê que aquilo ali está havendo, por que aquela situação está acontecendo com elas, não é? Então a gente vai acompanhando, a gente vai desenvolvendo junto o conteúdo do porquê, elas vão se dando conta até poderem tomar posse daquilo que de fato as está deixando nessa situação de sofrimento, porque não deixa de ser um quadro de sofrimento, né? Elas perceberem o corpo de uma forma diferente, não deixa de ser um quadro de sofrimento. Mas há também a procura por academias, existe, mas não tanto quanto a procura por medicações para alinharem imediatamente o corpo. É um alívio que elas precisam imediato, não é? Ela se olha no espelho e diz, eu estou gorda agora, eu preciso uma situação agora. E aí então recorrem a medicações importantes. Essa atenção a gente tem que ter. Esta é a principal diferença entre bulimia e anorexia, não é? A bulimia já deixei claro no programa anterior, a anorexia estou trazendo hoje porque é um programa um pouco mais extenso, justamente pela periculosidade da situação do quadro. E é isso, eu espero poder ter esclarecido para vocês. São temas pesados, semana que vem eu vou ver se eu trago alguma coisa mais leve. E é isso aí, a gente está terminando mais um Insight. Eu desejo para vocês uma ótima semana, a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá, uma boa semana para você, tchau!